Fala pessoal, aqui é o Guilherme do Programando Tutoriais. Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma explicação geral sobre tudo que eu já abordei em linguagem C no canal até agora. No caso, eu fiz o primeiro programa, simples, com Hello World, falei das funções if else e também das funções do while e só while e da switch, ou switch case. Nesse vídeo eu vou estar abordando todas elas juntas em um código só. Eu vou deixar todos os vídeos anteriores aí como anotações para vocês, se quiserem voltar nos vídeos para poder assistir alguma coisa, ver, tirar qualquer dúvida. Aqui eu vou usar um código exemplo de um trabalho da faculdade que eu tive, que nele tem exatamente as três funções que a gente precisa, que é do while, switch e if else. Começando aqui, isso aqui eu ainda não expliquei muito bem, eu sempre falei para vocês usarem essas duas bibliotecas. Eu vou fazer uma aula depois só de biblioteca, ensinando também como se cria biblioteca, mas essas são bibliotecas padrões, onde estão a maioria das funções, todas essas funções que vocês vão usar nesse programa aqui, vocês podem estar utilizando sempre essas duas bibliotecas. Se você precisar de algum adicional, eu provavelmente vou falar, e no vídeo que eu fizer sobre só bibliotecas eu vou explicar a maioria delas, quais os usos e tudo mais. Então, aqui a gente começa criando a função int_main para iniciar o programa. Aqui eu declaro duas variáveis inteiras, uma conta, que vai ser o número da conta que... eu expliquei, esse código aqui, ele é para simular um banco, um banco bem simples. Você entra, seleciona uma conta, você tem várias operações, vocês podem ver aqui: depósito, saque, transferência e saldo. Então é uma coisa bem simples mesmo, para quem já é mais familiarizado com a linguagem, é bem simples. Talvez para você que esteja começando seja meio complicado, mas eu vou ir aos poucos no código. Esse vídeo vai ser um pouco maior por causa disso, mas eu vou tentar explicar o máximo possível. Então, como eu estava dizendo, duas variáveis inteiras. Uma que chamada conta, para dizer qual é a conta que você está querendo acessar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu coloquei... Deixa eu ver aqui... Sim, 3 contas. No banco, no caso aqui. No banco de mentirinha. E a outra variável inteira chamada operação, para cada uma das operações que você pode fazer em cada uma das contas. E depois eu declaro aqui 5 variáveis do tipo float, que são os valores. No caso, a variável valor é o valor que você vai estar trabalhando. Se você vai depositar numa conta, você vai depositar o valor nessa conta para aumentar o valor dessa conta. Se você vai sacar dessa conta, você vai usar a variável valor para diminuir dessa conta. É bem simples isso. Então, aqui eu já introduzo o primeiro laço do código. Vocês podem ver aqui do, e ela só vai terminar bem aqui no final do código. Ele só faz isso aqui enquanto a conta for diferente de 0. No caso, bem aqui no início do jogo, desculpa. Bem aqui no início do código, ele pede para você digitar a conta e 0 se você quiser sair. Ele dá scanf no número da conta, e então, no caso, ele faz isso indiferente de qualquer coisa. Se ele chegar aqui no final, case trace não, default, se você digitar qualquer coisa diferente de 0, 1, 2, 3,
ele vem para o caso default. Isso aí eu vou explicar depois, mas se você digitar 0, ele vai dar break no switch e já vai vir para aqui. E ele vai ver que conta é igual a 0 e vai por lá, vai dar a operação finalizada e o programa vai finalizar. Então, tipo, se você já abriu o programa e digitar 0, ele já vai fechar o programa logo em seguida. Mas agora vamos lá. Por exemplo, você digitou 1. Ele vai chegar aqui no switch. O switch é a escolha, caso. No caso, a tradução correta do switch case é a escolha, caso. Então, o switch aqui, você vai dar switch, no caso, escolha 1. A opção 1, que é o caso 1 aqui. Aqui vem novamente o do. Só que esse do while aqui é um laço das operações. E ele termina bem aqui. Porque se você vier aqui no início do código, ele tem o printf dizendo operações. Isso aqui é só para a questão de estética que eu fiz isso aqui. Isso não tem nada demais não. Mas aí ele manda escolher uma opção, que no caso é qual operação que você deseja selecionar. Aí dá scanf para atribuir um valor à operação. Se a operação for igual a 1, ele vai printar o valor a ser depositado e vai pedir o valor atual. Aí vocês já podem ver que eu usei o if aqui, no caso que eu já havia explicado no vídeo anterior. Se a operação for igual a 1, ele vai printar na tela pedindo você o valor a ser depositado. Então ele vai pegar vai dar scanf no valor para você atribuir um valor à variável valor. Ficou bugado isso, mas aí ele vai e tem outro if aqui dentro desse if. Se o valor for maior que 0, no caso, se você digitar 0,01, ele vai pegar o número, o valor que está na variável conta 1 e vai ficar igual ao que estava na conta mais o valor que você adicionou. Então, se você colocar R$20 lá, ele vai colocar a conta que estava igual a 0, que é igual a 0, mais 20, porque inicialmente eu zerei todos aqui para que o programa comece com todas as contas zeradas. Talvez se você queira que uma conta comece com 100, R$200, você pode mudar aqui. Isso vai de cada um. Se, no caso, o valor for maior que 0, ele vai colocar o dinheiro na conta 1, que a gente está trabalhando com ela aqui, como a gente selecionou ela lá no início. Vai aparecer na tela que o depósito foi efetuado com sucesso. Se não, se você tentar colocar depositar 0 ou algum valor negativo, ele vai dar valor inválido. Então você não vai conseguir depositar valor negativo, porque se você tentasse depositar um valor negativo na conta, por exemplo, você ia meio que sacar da conta, né? Mas então, aí voltando aqui, agora a gente terminou esse if aqui. Digamos que você selecionou a opção 2. A opção 2 é saque. Aí tem o else if aqui, que é o se não se. No caso, quando você entra com 2 bem aqui, ele vai verificar, operação é igual a 1? Aí não. Aí ele vai vir no se não. Se a operação não é igual a 1, veja se a operação é igual a 2. No caso aqui, a operação é igual a 2. Então, ele vai pedir o valor do saque, você vai digitar um valor que vai ser atribuído à variável valor, e ele vai fazer tudo novamente. Ele vai checar se o valor é maior que 0. Lembrando o seguinte, que eu falei isso logo em seguida, mas, por exemplo, depois que porque você deve estar pensando, mas eu já atribuí um valor a essa variável valor aqui antes. Se eu coloquei 20 aqui, ele não vai tentar sacar 20 aqui depois, não? Não, porque quando chega, se você for prestando atenção, aqui ó, ele vem a operação 3, a operação 4, e quando ele chega no final aqui, ele verifica se a operação não for diferente de 0, ele dá break. Então ele já vai lá para o final do programa, que é quando... Não, eu não zerei aqui. Tipo, isso poderia dar problema, sabe? Eu não fiz debug do meu programa nem nada, mas eu vou voltar aqui para onde eu estava, porque isso pode acabar gerando algum problema. Por exemplo, se você não atribuir um valor, ele pode pegar o valor anterior, entendeu? Eu fiz errado aqui, eu não vou corrigir agora o código, porque ele está funcionando normalmente. No fim da explicação eu vou mostrar
todo o programa funcionando normalmente. Mas voltando aqui, ele vai dar scanf em valor de novo, vai atribuir um valor à variável valor e vai verificar novamente. Se valor for maior que zero, aí agora ele tem essa coisinha que eu fiz aqui, que isso aqui é uma verificação por causa do seguinte: o meu professor ele pediu para que a gente colocasse uma taxa de juros na operação de saque, no caso aqui é 0,38%. Como vocês podem ver, se o valor mais 0,38% do valor for menor do que o valor da conta, no caso que eu estou querendo sacar, porque aqui, deixa eu só ter certeza que... é porque eu vim para a conta 2, eu estava me confundindo. No final aqui eu estava, na verdade era aqui. Porque na verdade eu vou explicar todo esse caso 1 aqui, que é da conta 1, mas aí eu vou pular o caso 2, porque eles são exatamente iguais, entendeu? Eu só fiz cada caso para cada conta, eu não fiz tipo eu não fiz tipo uma opção que fosse mudando várias coisas do código. Mas então, quando você vai tentar, agora eu estou aqui de volta na conta 1, se você tentar, por exemplo, esse aqui é a operação 3, desculpa, vamos lá. Se a primeira coisa de todas, ele verifica se o valor for maior que zero. Então, se você digitar zero novamente ou tentar um valor negativo, ele vai dar valor inválido e vai voltar bem aqui no início, porque ele vai zerar a operação. Se você digitar um valor maior que zero, ele vai checar de novo se esse valor com mais 0,38% é menor ou igual ao valor que está na conta 1. Porque se ele for menor ou exatamente o valor, ele pode ser sacado. Porque, por exemplo, se o valor fosse maior, aí você não ia ter dinheiro na conta. Tanto que se isso aqui não for verdade, ele vem para o else. E no caso ele dá saldo insuficiente. Porque ele checa, por exemplo, se você tentar sacar R$100,38 e você tiver... Não, por exemplo, se você tentar sacar R$100, ele vai verificar se você tem R$100,38, entendeu? Porque ele cobra uns juros. Então, tipo, de R$110 ele iria cobrar, ele iria ficar, não... Se você sacasse, não iria ficar só R$100, iam ficar em torno de R$9,70, R$9,60, não sei o valor específico. Mas ele não fica o valor exato que você saca, não. Se você tiver 150, ele não vai ficar só 50 se você sacar 100. Aí aqui é onde ele aplica os juros, porque olha só pra você ver, tipo, aí é porque bem aqui no início eu não mencionei, mas tem a conta do banco em si, que no caso quando ele cobra juros, o dinheiro é colocado nessa conta do banco, digamos assim, tipo, entre aspas, uma conta do banco, que seria o dinheiro que o banco ganha com os juros de saques e transferências, porque a transferência também tem esses juros aí. Então ele coloca que a conta do banco é igual à conta do banco novamente, para você atribuir o valor que, por exemplo, se já tivesse R$10 na conta do banco, iria dar que a conta do banco aqui é igual a 10 mais o valor que você estava tentando sacar vezes o 0,038, que no caso é 0,38%. Então ele coloca que a conta 1 é igual a conta 1 menos o valor, que é os R$100, digamos assim, e menos 0,38% do valor. Então ele diz que o saque foi efetuado com sucesso e dá break no código. No caso ele dá break aqui e sai do while aqui, entendeu? E aí ele volta lá para o início pedindo a conta do banco. Aí aqui eu já falei do valor inválido, saldo insuficiente, então vamos para a operação 3.
Aqui novamente ele na conta 3 ele já faz uma diferença. Por quê? Porque ele pede a conta destino, porque a operação 3 é transferência. Então ele dá scanf em qual a conta você vai transferir o dinheiro. Porque você está trabalhando com a conta 1, mas ele quer saber qual a outra conta que você vai transferir. Porque aqui dentro desse case, ele não trabalha com outra conta no sentido de tipo, você não vai conseguir sacar da conta 2 no case 1, entendeu? Mas no caso da operação 3, que é a transferência, você vai conseguir. Você tem que selecionar outra conta aqui, no caso a conta 2 ou 3. Eu não lembro de ter colocado, mas eu acho que eu não coloquei. Eu só coloquei para a conta 2 ou 3. No caso, não tem como você transferir para a conta do banco. Mas vamos lá. Ele pega a conta que você deseja fazer a transferência, pega o valor. Se o valor for maior que zero, é a mesma coisa de sempre. Se ele for, no caso, se ele for menor que zero, ele vai dar valor inválido. E se você. Aí vamos lá. Se o valor não for maior que zero, ele segue o código e vem para. Se a conta for igual a número 2, ele vai pegar. Se o valor da conta 1 for. Não, como que é? Vamos lá. Se o valor que tem na conta não tiver o valor da conta, o valor que você deseja transferir mais os juros, ele vai printar que o saldo é insuficiente. É porque aqui eu fiz o contrário do saque, por isso que eu dei uma bugada aqui. Mas aí se o valor for menor ou igual ao da conta 1, no caso o valor aqui com ou sem juros, não importa, ele faz todo o processo novamente. Ele coloca que a conta do banco é igual a conta do banco mais os juros, coloca, aí nesse caso aqui, ele pega a conta 1, tira o valor menos os juros e pega a conta 2 e coloca a conta 2 mais o valor e dá a transferência efetuada com sucesso. Aí aqui a conta 3 é exatamente a mesma coisa, nem vou chegar a explicar. Tem uma coisa que eu fiz aqui, é porque se a conta, no caso, o número da conta não for nem 2 nem 3, ele vai printar que a conta é inválida. Então, tipo, se você tentar digitar um que é a sua própria para transferir para você mesmo, não vai conseguir. E se você tentar digitar a conta 0, que eu não tenho certeza se é 0 mesmo, que é a do banco, você também não vai conseguir. E por último aqui, a operação 4, que é a saldo, que é bem simples, que é só dar print no valor que está o valor atual da variável conta 1. Em todos os casos você pode ver que eu uso o break, que eu já expliquei no switch, mas eu não lembro se eu expliquei bem do while, mas ele serve para poder você quebrar um laço ou quebrar o próprio switch, porque no caso, como vocês podem ver aqui, sempre que eu termino uma operação, eu dou break. Por quê? Porque todo o código aqui ele está dentro desse do while. Então, tipo, se você não der break, ele vai ficar o tempo todo dentro desse do while. E depois que ele termina esse do while, se por um acaso você digitar a operação 0, que é a operação para sair, aí ele vai dar break, mas não no do while, mas sim no switch. Então ele vai sair do switch e vai vir aqui para baixo, que é nesse printf aqui, que é a operação finalizada. Porque o caso 0, no caso, eu expliquei errado, desculpa. Se você apertar 0 na operação, ele vai voltar para o do while aqui de cima, pedindo para você entrar numa nova conta. Aí, se caso você digitar 0 nessa conta, ele vai passar o programa todinho, porque aí, quando você digita 0 na conta, ele já vem para o caso 0 aqui, ó, que está bem no finalzinho aqui, que dá break no switch. Então ele sai do switch, ele vê que conta é igual a 0, então ele vem para o final do código, que é a operação finalizada. Daqui ele segue para o system pause e o programa é finalizado. Eu vou executar o programa aqui
para vocês verem como é que ele está funcionando normal. Então, galera, eu voltei aqui, eu tive um problema ali porque o Avast estava checando esse programa, mas então vamos lá. Ó. Se eu digitar aqui a conta 1, der Enter, ele vai me pedir as operações. Vou fazer um depósito na conta 1, no valor de R$150. Ele diz depósito efetuado com sucesso. Esse programa aqui eu não trabalhei com o System CLS, que seria para poder limpar a tela. Então vocês podem ver que ele vai gerando os textos um após o outro. Ele não vai limpar a tela. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando direitinho. Talvez eu use o mesmo exemplo quando eu for fazer o vídeo sobre arquivos. Eu falo mais sobre System CLS, que no caso é como você limpa a tela. No caso, toda vez que eu entro em uma operação, em outra coisa, ele limparia a tela para mim. Mas vamos lá. Ele diz que o depósito foi efetuado com sucesso e ele volta no início do programa, como vocês podem ver aqui. Ó. Eu escolhi a opção 1, vamos lá então. Ó. Eu selecionei a conta 1, aí beleza, conta está igual a 1. Ele vem aqui no switch conta, entra no caso 1, eu dei que a operação é igual a 1, então ele veio aqui em operação igual a 1, deu printf, ele deu scanf no valor que eu digitei, que foi 150, o valor era maior do que 150, então ele colocou 150 na conta 1, deu que depósito efetuado com sucesso, e deu break aqui nesse do while e no switch case. Então, quando você dá break aqui, ele volta bem aqui para o início do programa, quando ele pede para digitar uma nova conta. No caso, agora eu vou aqui digitar a conta 1 de novo e vou selecionar a opção saldo. Como vocês podem ver, o saldo apareceu aqui, ó, de R$150, que foi o que eu depositei. Agora vamos sacar esse valor da conta. Não o valor completo, mas vamos tentar sacar o valor completo. Então, vamos digitar aqui conta 1. Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu quero tentar fazer um saque. Como eu tenho R$150, se eu tentar sacar R$150, ele vai me dizer que o saldo é insuficiente. Por quê? Porque ele cobra juros da operação, como eu expliquei no código. Se eu colocar, no caso aqui, R$140, ele deu... Opa, desculpa, ele pediu para selecionar a opção primeiro. Aqui eu ainda estou trabalhando com a conta 1. Eu dou 2, que no caso é saque, e vou colocar para sacar R$140. Ele diz saque efetuado com sucesso. Agora vamos voltar lá na conta 1 e verificar o saldo dela. Como vocês podem ver, sobrou só 9,47. Eu tinha 150, saquei 140, mas ele cobrou 53 centavos de juros aqui, então não sobrou os R$10. Aí se você, eu acho que é a conta número 4 aqui, que é a conta do banco. Sim, o saldo do banco é 53 centavos, como vocês podem ver, porque ele adiciona esse valor. Eu vou entrar na conta 2 aqui agora, vou depositar R$200 e vou fazer o teste para vocês aqui, transferindo para a conta 3, uns R$150. Vamos lá. Digite a sua conta número 2, que eu depositei os R$200. Vamos para fazer uma transferência, digite a conta destino. Vamos selecionar a conta 3. Digite o valor 150. Transferência efetuada com sucesso. Agora, se eu for lá na conta 3 e verificar o saldo, tá aí os R$150. Agora, se eu for lá na conta 2 e verificar o saldo, tem 49,43. Foram mais 57 centavos. Então, se eu vier na conta 4, o saldo do banco já está de 1,10, que foram os 53 de um mais os 57 de outro. É isso, pessoal. Comecei a finalizar o vídeo antes ali, mas eu tinha esquecido de executar o programa. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, tem like, se inscrevam no canal, comentem aí com sugestões, críticas, dicas para novos vídeos. É isso. Obrigado.